Nesse capítulo, nós vamos nos concentrar na direção de arte da nossa cena, para que o nosso filme tenha um aspecto cinematográfico e bonito. Primeira coisa a ser resolvida será a questão do fundo vazio, ou seja, nós já colocamos umas montanhas em segundo plano, mas o nosso universo ao redor, o céu ainda está vazio. Para resolver isso, vamos utilizar um mapeamento de uma imagem HDRI no nosso universo. O que seria isso? Todo esse ambiente 3D onde nós estamos construindo a nossa cena será mapeado por uma imagem 360 graus que vai influenciar na iluminação da nossa cena e será o pano de fundo do nosso filme. Nos arquivos que acompanham esse curso, você verá uma imagem que nós utilizaremos aqui. Como eu mapeio o meu mundo? A primeira coisa que eu faço é me certificar que aqui na minha barra lateral, nesse menu que é uma pequena máquina fotográfica, Render Properties, clico aqui, me certificar de que eu vou habilitar a opção Ambient Occlusion, Bloom e Screen Space Reflection. Essas três opções fazem já uma diferença no aspecto visual do filme. Agora, na mesma barra lateral, eu vou para essa opção aqui que é o World Properties. Propriedades do nosso mundo, e em Surface vou clicar na opção Color, só que ao invés de clicar na barra de cor eu vou clicar aqui nessa bolinha amarela. Clicando aqui eu tenho algumas opções. Na coluna de textura eu vou escolher Environment Texture. Clicando aí ele me abre outras opções aqui embaixo. Vou pedir Open para abrir uma imagem e nesse quadro que abriu eu vou navegar para encontrar a pastinha onde está a minha imagem. Clico na minha imagem e peço Open Image. Aparentemente nada mudou no nosso filme porque aqui em cima estamos na opção Viewport Shading, mas a quarta bolinha do lado direito, ela me mostra um pré-render, como a minha imagem realmente vai ficar. Clico ali e veremos já uma grande diferença no aspecto visual do nosso filme. Vejam agora a diferença do que está acontecendo. O que temos aqui? O nosso ambiente 3D foi mapeado por essa imagem e as cores e luzes desta imagem influenciam nas cores dos nossos objetos e etc. Do meu ponto de vista, que está muito forte essa influência, que alterou demasiadamente as cores dos meus objetos. Então, voltando aqui na minha barra lateral, na minha opção onde eu pedi a minha imagem HDRI, a última barrinha aqui que se chama Strength, eu vou diminuir esse valor para que ela não seja tão influente. Por exemplo, vou botar 0.1 e aí é uma questão de testes, de como você acha que será melhor para o teu filme. Talvez 0.2 seja uma boa opção. Esse foi o primeiro passo nessa melhoria da direção de arte do nosso filme. O próximo passo será criar uma espécie de atmosfera para o nosso ambiente. Observando aqui a nossa cena, repare que esta rocha que está aqui em primeiro plano, eu consigo enxergar essa rocha com a mesma nitidez que eu enxergo aquele pico de montanha que está lá longe. Ou seja, tudo está perfeitamente em foco, sem nenhuma distorção nem nada. Isso não é nada natural. Para resolver esse problema e criar um ambiente
mais natural, nós vamos criar essa espécie de atmosfera. Como faremos isso? Vou criar um novo cubo, aperto Shift A e seleciono aqui cubo, que criou-se aqui no centro do meu mundo. E esse cubo eu vou colocar as dimensões do nosso plano inicial, ou seja, ele vai ter 400 metros em X por 400 metros em Y. E na altura eu vou pedir para que ele tenha 200 metros. Então agora a nossa nave se encontra dentro desse cubo. Apertando a tecla 1 do meu teclado numérico, eu vou entrar na visão de frontal ortográfica e vou subir esse meu cubo para que a base dele fique alinhada com a base do meu terreno. Para esse cubo que acabamos de criar, eu vou criar um material para ele. Então venho aqui na minha aba lateral e em materiais vou pedir um novo material. Mas eu não quero que seja um material de superfície. Então aqui na aba Surface eu vou na opção Surface pedir para remover essa superfície. O cubo fica completamente negro. Logo embaixo eu tenho volume e nessa opção eu vou entrar aqui na lista e vou pedir Principed Volume. O meu cubo fica transparente na superfície, mas por dentro como se ele tivesse cheio de uma certa fumaça. Ele deixa de ser um objeto de superfície para se tornar um objeto que tem um volume por dentro. Dando um zoom e aproximando mais a nossa visão, vemos que eu tenho como se fosse uma fumaça negra dentro desse objeto. Vamos agora resolver essa questão de ficar tudo escuro. Volto aqui em cima na minha barra lateral para o menu de Render Properties. Eu tenho essa opção Volumetrics, aonde eu tenho aqui Start e End. Eu vou colocar o valor 500 para End. Voltando aqui na barra lateral para os meus materiais, dentro das minhas opções de volume, eu tenho essa opção densidade. E a densidade eu vou clicar e diminuir essa densidade para, por exemplo, 0,02. Agora então eu tenho uma densidade dessa fumaça, desse fog, menos denso. E eu consigo enxergar através dessa fumaça atmosférica que a gente criou. Agora é uma questão de ajustar isso. Então vou diminuir, por exemplo, um pouco mais, vou botar para 0,01. E vejam a diferença. Esses objetos que estão próximos da minha visão, eu enxergo com mais clareza, e os objetos que estão mais ao fundo, eu tenho como se fosse uma atmosfera que desfocam um pouco a nitidez desses objetos. Outra opção que eu tenho aqui que eu posso trabalhar é em Color. Então vou clicar aqui onde está branco e eu posso experimentar aqui com as diferentes cores que vão influenciar nessa atmosfera. No meu caso, eu acredito que eu vou botar uma cor mais azulada, um tom mais frio, para contrastar com todas as cores que estão nos meus materiais originais dos objetos. O que temos que equilibrar agora é achar esse equilíbrio entre essa densidade e aqui no menu lateral, onde nós estávamos antes, nas propriedades do mundo, a influência que a nossa HDRI tem nesse mundo. Então, a princípio nós tínhamos colocado 0,2, mas se eu aumentar aqui a força dessa iluminação que o HDRI tem na nossa imagem, eu consigo equilibrar até um ponto onde eu ache
o que é mais apropriado para a minha cena. Para isso, vamos girando aqui o nosso universo, compreender melhor como toda essa iluminação está influenciando o nosso ambiente. Mas o importante é que eu tenha essa diferenciação entre o que está próximo ao meu ponto de vista, que esteja mais claro, mais nítido, e o que está longe esteja menos nítido. É como se eu tivesse realmente uma camada de oxigênio, de ar, de atmosfera que distorce um pouco a minha visão e a nitidez do que está ao fundo. Outro elemento importantíssimo para que o nosso filme tenha um aspecto cinematográfico é a configuração da câmera, porque toda a renderização será pelo que a câmera está filmando. Então vou apertar Shift A e inserir no nossa cena uma câmera. Foi criada aqui no centro do mundo e eu vou deslocar a nossa câmera um pouquinho para trás e um pouquinho para frente para ela visualizar a nossa nave. Quero entrar agora na visão da câmera. Como eu faço isso? No nosso teclado numérico do lado direito, eu aperto a tecla 0. Quando eu aperto essa tecla, eu vejo o ponto de vista da câmera. Aqui dentro desse quadrado é o que a câmera está filmando. Para que eu tenha uma percepção melhor do que a câmera está vendo, eu vou aqui no menu lateral. Agora nós temos este ícone da câmera. Clico aqui nesse ícone e, descendo nas minhas opções, eu vou ter essa opção Viewport Display. Abro aqui esse triângulo e embaixo temos essa palavra que se chama Passepartout, que vem por default em 0.5. Eu vou aumentar esse valor. E o que ela faz? Ela escurece a área que está fora da visão da câmera. Não vou deixar no 100%, vou deixar um pouco menos, mas com uma boa diferenciação entre o que está sendo registrado pela câmera e o que está do lado de fora, para eu saber exatamente o enquadramento do meu filme. Uma configuração final para criar esse aspecto cinematográfico vai ser lá em cima no meu menu lateral. Eu tenho essa opção Output Properties, que são as propriedades de saída. Clicando aqui, a primeira área é a resolução dessa câmera. Por default, o Blender vem com 1920 pixels de largura por 1080 de altura. Eu vou trocar isso por um formato mais widescreen, que é o que se usa no cinema atualmente. Trocar para 2560 pixels de largura por 1080 de altura. Essa é uma resolução boa e que me dá já um aspecto mais interessante para um filme com aspecto de cinema. Reparem que quando eu estou fora da minha visão da câmera, eu enxergo o que está lá no fundo, a minha montanha de fundo e inclusive o espaço ali. Voltando para a minha visão de câmera, apertando o 0 do teclado numérico, a minha montanha desaparece. É o mesmo problema que nós tivemos anteriormente com a visão na viewport. Como eu resolvo isso? Dessa vez eu vou aqui na minha barra lateral, entro no menu da câmera, a mesma configuração, os mesmos parâmetros que eu tinha lá em View, eu tenho aqui na minha câmera. Só que nesse caso é especificamente dessa câmera que a gente acrescentou. A nossa visão inicia em 0.1 da visão da câmera
e acaba com 1000 metros. E eu vou aumentar esse valor para 10.000 metros. Reparem que agora o nosso fundo aparece na visão da câmera. Vamos fazer ainda mais alguns ajustes para a nossa direção de arte da cena. O primeiro ajuste será, se observarmos o nosso céu, eu tenho aqui desse lado um foco de luz que está justamente na direção oposta que a nave vem, e esses efeitos aqui da imagem HDRI que nós mapeamos o mundo. Eu gostaria que esse foco de luz estivesse mais lateralmente e que aparecesse aqui ao fundo também aqueles efeitos do céu. Para isso, eu tenho que rotacionar a minha imagem HDRI. Como é que fazemos isso? Voltamos aqui no nosso menu Shading e colocamos aqui Render Preview no Viewport Shading. Aqui embaixo não está aparecendo nenhum node. Vou pegar aqui no cantinho onde está objeto e trocar isso para mundo. E aí sim aparece aqui os nodes da minha HDRI. Veja aqui, a imagem que está aqui carregado é espaço.hdri. Coloco isso aqui um pouco mais ao lado e vou adicionar dois novos nodes. Shift A, Input, Texture Coordinate, será o primeiro, e depois Mapping, Vetor Mapping. Feito isso, conectamos a primeira opção aqui, Generate, para Vector do Mapping Node e o Vector do Mapping Node para o Vector do espaço HDR. E aqui em Map nós temos a opção rotação. Vamos dar aqui um zoom out e vou girar em Z a minha imagem HDRI, colocando assim o meu ponto de luz na lateral e mais aqui atrás eu vou colocar algum desses efeitos de espaço extraterrestre. Então, se a gente olhar aqui, além das montanhas, eu também tenho esses efeitos no céu e agora um ponto de luz aqui lateral. Vou voltar aqui para meu menu de animação. Ainda acho que preciso melhorar mais essa iluminação, ter mais controle sobre essa minha iluminação. Essa luz que nós temos aqui desde o início do filme, essa luz que está selecionada, se nós vemos aqui na nossa barra lateral, eu tenho um ícone de luz. Essa luz é um tipo point, é como se ela fosse uma lâmpada dessas comuns de casa, uma lâmpada daquelas redondinhas. Vou transformar essa luz num sol e aí vejam o que acontece. Tudo ficou branco, uma explosão de luz. Porque a força do meu sol aqui está em 1000. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trocar cor. Vou colocar esse sol mais amarelado e vou diminuir a força do sol para 10. Ainda acho que o sol está muito influente, mas veja que agora eu tenho essa sombra da nave no chão. Diminuir esse sol para 3, talvez. Agora eu acho que sim. O sol me dá esta sombra projetada dos objetos. Reparem que como funciona uma luz do sol. Se eu mover essa luz, nada se altera. Ela não sofre nenhuma influência, porque o sol é uma luz de preenchimento geral. Então não adianta, não interessa a posição que ela está, ela preenche o universo inteiro. O que vai permitir que nós façamos ajustes é a rotação. E nesse caso, como o meu foco de luz está ali daquele lado esquerdo, eu vou rotacionar o meu sol assim dessa forma. Então, agora eu posso ter uma sombra projetada dos objetos vindo daquela direção lateral onde está aquele foco de luz. E outros ajustes que eu posso fazer é também no nosso menu aqui do Ubuntu, né,
Tool World, eu posso aumentar ou diminuir a influência das luzes da HDRI. Então, posso, por exemplo, botar aqui para 0,6 talvez, ele vai iluminar mais. Mas eu acho que isso tá bom, eu vou deixar em 0,4 mesmo. E a outra coisa que eu posso também ajustar é o nosso cubo atmosférico, o que tem aqui uma densidade que está em 0,01. Então tudo é uma questão de equilíbrio entre a luz, vou voltar o sol para 4, o efeito da HDRI e a cor aqui do nosso cubo, que eu acho que do azul eu vou dar, ao invés de uma luz mais fria, roxa talvez, e diminuir de novo a densidade para 0,1. Aí sim, eu acho que eu tenho um bom resultado, e agora com a sombra projetada do sol e com umas tonalidades de cor bastante boas.